Sejam bem-vindos a mais um IELCast e Pesquisas. Mais uma vez, a gente vem aqui no nosso canal no YouTube para trazer mais uma análise de uma pesquisa de um município do estado do Piauí, tá bom? Lembrando que esse episódio especial é gravado aqui na Estação I Estúdios Criativos. Comigo, professor Jefferson do IPPI. Tudo bom, professor? Tudo bem, meu amigo. Estamos juntos aí para mais uma. Mais uma missão. Professor, doutor, e assim vai, né? Pesquisador. E agora pesquisador. Pesquisador. Bom, a gente tem mostrado episódios aqui no iPesquisas, que é uma forma diferente de a gente analisar todas essas pesquisas e tem dado uma repercussão gigantesca, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, se você quer também ter a sua pesquisa divulgada aqui no iPesquisas, aqui embaixo no primeiro link da descrição vai estar o WhatsApp da Estação I, onde você vai poder bater um papo aí com o nosso departamento comercial e fazer essa parceria aqui para que a gente possa divulgar, tá bom? Hoje é Floriano? Hoje Floriano. Vamos começar então com Floriano. Vamos lá. Pesquisa IPPI Floriano na tela para você. Pesquisa quantitativa em abril de 2024. Vamos lá. Na sequência, especificações técnicas Floriano, abril de 2024. A data da coleta de 18 a 20 de abril de 2024. Público-alvo eleitores com 16 ou mais de idade, residentes e com domicílio eleitoral nos bairros e povoados pesquisados. Método da coleta, realizada por meio de entrevista face a face, através das aplicações e questionários estruturados com perguntas abertas e fechadas. Entrevistas e margem de erro, 400 entrevistas, margem de erro de 4,19 percentuais, está registrado no TSE, tá aí, olha. Tribunal Superior Eleitoral, 2022, a fonte, no caso. De onde foram tirados. 95% de confiança, a divulgação vai acontecer hoje, dia 30, né? Dia 30. Muita gente tem dúvida se uma pesquisa... Floriano tem quantas pessoas? Floriano tem em torno de 40 mil 40, pessoas. Aí o cara vai falar, mas dá para fazer essa pesquisa? Eu sempre faço essa pergunta que é importante explicar, né? Dá para fazer sim, é mais do que suficiente. Inclusive você faz uma pesquisa a nível de Brasil com 2.000 pessoas. Então é muito fácil você aceitar que 400 dá certo para Floriano. É a ciência e a matemática que explicam isso. É estatística e matemática. Lembrando que garante. O IPPI cravou quase que todos os últimos resultados das eleições para o Estado, tá? Só para ter essa referência para você. Vamos lá. Continuando na sequência aqui pelo iPesquisas no IELCast. Aí tem a zona urbana, todos os bairros. Zona rural também, todos os bairros. Tá na tela para você e a gente continua com a pesquisa. Coloca no ar, por gentileza. Essa pesquisa foi realizada para consumo próprio de quem a encomendou, não sendo permitida a sua divulgação. O ônus da divulgação dessa pesquisa é de inteira responsabilidade do contratante. Tá aí, vamos lá. Nome do contratante, particular. Particular. Não quer aparecer, né? Vamos lá. Dando sequência, por gentileza. Mas lembrando que quem quiser ter acesso a quem pagou a pesquisa, é só entrar no site do TSE, que lá tem todas as informações. Nota fiscal, tem tudo. Quando a gente fala que é particular, é para divulgação. Isso, para divulgação. Para divulgação. Vamos lá. Vamos às informações sobre Floriano. Problemas da cidade. É importante para entender, até para ajudar o governo municipal e estadual, né? Essa certamente é a informação mais importante para quem quer estudar de fato a cidade, né? Saber onde é que devem ser as ações públicas para resolver determinado problema. Vamos lá. A gente vai fazer top 5, como a gente faz em todas as pesquisas. Segurança pública, primeiro lugar o problema lá, hein? Segurança pública, ela afeta muitos locais. Floriano, inclusive, chegou a ser mais, hoje um pouco menos, mas de fato é o maior problema disparado de todos aí. 29,75%, né? Serviços de saúde, 13%. Saneamento básico, 13%. Limpeza pública e coleta, 11,25%. Calçamento e asfalto, taxa pequena, né? Inclusive é algo interessante, né? Você tem uma avaliação de que os maiores problemas da cidade são justamente esses que estão acima de 5%, né? Você tem segurança pública aí com 30%, bem destacado. Saúde 13%, saneamento básico 13%. Em geral, esses sempre são, de fato, os problemas junto com limpeza pública. E aí você tem calçamento, asfalto, de certa forma até pequeno. Porque, em geral, em cidades um pouco menores, se comparado com Teresina capital, sempre é um problema grande. Sem sombra de dúvidas. Vamos lá na sequência. Próximo slide, por gentileza. Prefeitura Cenários Floriano, abril de 2024. Antes de abrir, esses cenários para vereador ou para prefeito?
para vereador e para prefeito, né? Sempre lembrando que o que a gente de fato faz pesquisa é sempre pensando num cenário mais direcionado para prefeito. Uhum. Mas é sempre importante quando o vereador ele aparece na pesquisa, porque de fato você ter a lembrança hoje é que é muito importante. Quando você faz uma pesquisa, em geral você faz um sorteio estatístico de alguns locais que você vai fazer a coleta. E vereador, muitas das vezes, a área de atuação é bem localizada em determinado bairro ou povoado. Então, a chance de você errar dizendo que a pesquisa é para vereador é muito grande. Por isso que a gente não é que dê tanta importância, mas ela não tem uma grande relevância em números. É óbvio que é bom ser lembrado. Lógico, o importante para o candidato, para o pré-candidato hoje a vereador, é ele ser lembrado. Então, de fato, quando você põe primeiro, segundo, terceiro, isso não quer dizer muita coisa. O importante realmente é a lembrança. Bom, vamos lá então. Coloca em tela cheia aí. Coloca em tela cheia pra gente aqui. Coloca em tela cheia pra gente aí, por favor. Tá aí, olha. Não sabe, não opina. Esmagadora 79,25. 79. Mostra que Ainda não estão decididos. Ainda não é o momento, né? Não é o momento de você decidir se de fato determinado candidato é o mais viável ou não. Logicamente, quem está em primeiro aí, ele apareceu mais. Decim... É isso mesmo? Decim Almeida. 2,25. 2,5. Aí tem o João... Júnior, né? Júnior Bocão, 1,50. Aí vem todo mundo nessa sequência. Né? E todo mundo vem nessa toada. Então tá bem distribuído de fato. E como não sabe, não opina, tá muito alto. Certamente não é um ponto tão preocupante para quem não foi citado. Tá aí, 1,50 e vem um... O importante é ser lembrado, né? Bom, importante ser lembrado. Vamos para o próximo passo agora. Atenção, atenção, Floriano. Atenção, Piauí. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Floriano? Espontânea, essa é espontânea. Espontânea. Observa aí, o não sabe, não opina, 70%. 70%. É um valor bem alto mesmo para prefeito de uma cidade. Chama atenção, né? Chama muita atenção. E, no final das contas, você percebe que a lembrança das pessoas, quando tem, está focada em dois candidatos, né? Que é o Antônio com o Marcos Vinícius. Antônio Rios com 15,50%, Dr. Marcos Vinícius com 14%, e aí embaixo ali tem o Bilu. Bilu com 0,50%. Foram duas pessoas que lembraram do Bilu, né? Em geral, aí a lembrança é sempre com o Antônio e com o Marcos, que de fato vão ser os nomes a serem avaliados. E quando você tem um empate técnico dessa forma, você sempre vê, o Antônio hoje ele é prefeito, né, da cidade. Então, como ele pode ir para a reeleição, a expectativa é que ele tivesse um pouco mais na frente, né, uma vez que ele é o candidato a prefeito. E aí a gente vê um empate. Na espontânea, empate técnico, né? Empate técnico na espontânea, como não sabe, não opina muito alto. Então, quem vai balizar para a gente quem está bem ou quem está mal? É de fato quando você põe os cenários para as pessoas, porque elas não estão tendo uma lembrança de quem são os candidatos, de fato. E aí, agora apresenta-se a estimulada. Vamos lá, estimulada para Floriano, no Piauí. Olha, se as eleições fossem hoje, você votaria para prefeito de Floriano. E Disco 1, explica o que é o Disco 1 novamente. Bom, Disco 1, em geral, quando você apresenta a pergunta para a pessoa, né, o pesquisador apresenta, seria tendencioso, de certa forma, você apresentar nomes em ordem. Porque, em geral, a psicologia ela aponta que você, quando não tem uma opinião formada, você tende a apontar o primeiro. Uhum. O primeiro nome que você vê, que você simpatiza, eu voto nesse. Então, é apresentado para as pessoas um disco, onde esse disco, em forma de pizza, vai me dizer o nome dos candidatos. Então, não tem um primeiro. E aí a pessoa vai, de fato, naquele que é simpatia dele. Então, vamos lá, coloca na tela aí pra gente. Olha, disparado em primeiro lugar, em Floriano, Dr. Marcos Vinícius com 38,75%. O atual gestor Antônio Reis em segundo lugar com 25,25%. Brancos nulos, nenhum 15%, já caiu muito em relação à espontânea, né? Não sabe, não opina 14,75%, o Bilu aparece com 5,75%, e ainda tem o Maurício Renato, é isso? Maurício Bezerra. Perdão. Com 0,75%. Saiu bem na frente o doutor Marcos, né? Observa que de um empate técnico e de um não sabe, não opina muito grande, ou sem lembrança, né? 70%, inclusive a nível de 70%. Quando você apresenta os nomes, o Marcos dá uma disparada aí. Ele fica com 13% na frente, em termos absolutos. 13 pontos na frente é muita coisa. E se você fizer votos válidos, porque quando você olha o nenhum branco e o não sabe, não opina,
você está com 30, quase 30% dos votos são descartados, vamos dizer assim, em termos de votos válidos. Então, se você for ver dos 70% restantes, o Marcos tem 38,75%. Então, ele chega a quase 60% dos votos válidos. E isso certamente é uma margem muito grande para uma cidade como Floriano. Para tirar aí tem que ter muito trabalho, né? É muito difícil, viu? É muito difícil tirar. Tudo é possível que nós estamos em pré-campanha. Se a eleição fosse hoje... Se a eleição fosse hoje, qualquer tipo de trabalho mais direcionado era complicado. Tá em primeiro lugar em Floriano, o doutor Marcos Vinícius, que agora teve muita visibilidade por estar como deputado e trabalhando muito em Floriano, em toda a região. Essa é uma das grandes vantagens dele, né? E dentre os maiores problemas da cidade, quando se aponta que é saúde, o médico ele larga na frente, principalmente se ele for atuante. Assim como o prefeito, que é candidato, também pode trabalhar com as situações que deva trabalhar, e aí a questão de candidato, cada um trabalha do seu jeito, mas de certa forma o Marcos mostra uma vantagem muito grande, que de certa forma é bem difícil de ser revertida. Coloca mais uma vez, vamos lá na tela, vamos para o próximo slide. Coloca na tela, vamos lá. Bom, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Floriano? Disco 2. Agora você põe só os dois candidatos de fato, né? Que se apresentam como candidatos mais fortes. Sempre lembrando, quem contrata é quem faz as perguntas, né? Então, queria se ver com os possíveis candidatos, mas também quer saber com relação aos dois principais. Que é o disco 2 no caso. Então, olha, Dr. Marcos Vinícius, 45,25%, Antônio Reis, 28,25%. 17%. 17 pontos à frente, hein? 17 pontos à frente, quando colocado só os dois principais, né? Nenhum no apenas 15,50%, não sabe 11%. Aumenta um pouco a margem, aumenta bem a margem. Quando você olha de novo votos válidos, aí ele passa de 60% dos votos válidos. Então, é uma dianteira boa para ele, né? Já larga bem na frente. E bem desafiadora, né? Para o Antônio. Bem desafiadora. E aí, uma pesquisa dessa, se acaba que a base ou a oposição de vereadores já quer encostar, já começa os movimentos, né? É a parte política natural que aconteça, né? A IPPI não se mete nisso, não. Não é nem aqui o iPesquisas. Nem o iPesquisa. Vamos lá, continua aí. Vamos na sequência aí. Coloca aí para mim, por gentileza. Qual o próximo agora? Agora é apoios. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para Floriano com apoios? Dr. Marcos Vinícius com apoio do governador Rafael Fonteles e Lula, 48,75%. Antônio Reis com apoio de Ciro Nogueira e Bolsonaro, 26,25%. A diferença amplia mais ainda, né? A gente vai para mais de 20% de diferença. Mostra a força da avaliação do governador e do presidente na cidade específica. E faz com que o Marcos, de fato, ganhe uma frente muito grande, porque, em geral, com apoio, as pessoas perguntam muito por quê. Tem duas explicações. Primeira, porque quem contratou quis saber, né? A segunda, com apoio, eu costumo dizer que é para você ver até onde o candidato pode chegar. Porque se com apoio, de fato, está aumentando, então ele tem essa possibilidade de chegar até ali. Então, se a eleição fosse daqui a um mês, e com apoio ele tem 48 e sem apoio ele tem 37, então ele tem a expectativa de crescer aí 10 pontos. 10 pontos pelo menos 10 pontos, né? Olha, tá complicado lá para o atual gestor Antônio Reis com esses números mostrados e apresentados pelo IPPI. Ele vai ter que se virar nos 30, literalmente, né? Vai ter que correr atrás. Tem que estar trabalhando com dados também para poder resolver o problema dele. Quem tem dados tem tudo, né? Tudo. Tem mais aí? Tem mais ou a gente finda aí? Então vamos lá. Você poderia mudar o seu voto a prefeito até as eleições em outubro deste ano? Não mudaria, 56%. Poderia mudar, 29,75%. Não sabe, 14%. Em geral, quando você olha que mais da metade não mudaria, tem uma certeza de voto razoável, né? Poderia mudar 30%, tem muita gente que poderia mudar de voto. O que vai fazer com que mude de voto? Provavelmente a campanha, é marketing. O sentimento, né? O sentimento, o trabalho que determinado candidato vai desenvolver. Mas, em geral, está na média. Está na média aí. Ó. Tá bom, vamos lá na próxima. Vamos para o próximo slide, por gentileza? Vamos lá. Independente do seu voto, quem você acha que vai ganhar a eleição para prefeito de Floriano?
Dr. Marcos Vinícius, 50,7%. A história do sentimento. Sentimento. Né? 50,75%. Antônio Reis, 27,25%. Não sabe, não opinam, 19,25%. Com um detalhe, né? Essa história de eu não gosto de votar em quem vai perder. No interior, então, tem muito isso. Existe bastante. Inclusive, infelizmente, isso às vezes é motivo de escolha de determinado instituto ou não, né? Para poder ver, eu quero uma pesquisa que me satisfaça, porque eu sei que as pessoas vão votar em quem está na frente. E tem isso, rapaz? Pior que tem. Pior que tem. Não deveria ter. Instituto de aluguel. Mas acontece. Mas é verdade. Mas observa que, no caso, por exemplo, do Marcos, o Marcos, com o apoio do governador e do presidente, ele já tinha 48%. Então, provavelmente, esse 50% é o sentimento de quem vota no Marcos, que poderia votar no Marcos, e um pouquinho do Antônio, porque o Antônio baixa um pouquinho, né? Então, não vou... Peraí. Vou dar essa chance aqui para o Dr. Marcos Vinícius. É bem isso, né? Ele chega assim, rapaz, eu vou votar nele e eu acho que ele vai ganhar. Tem muito poucos, inclusive, que votam no Antônio, pelos cortes que a gente faz, mas acha que o Marcos vai ganhar. Então, meio que mantém com apoio aí. Vamos lá? Mas você vê que, mesmo sem olhar só votos válidos, já dá para passa de 50%. Já passa de 50%. Então, o sentimento de fato é de que ele está na frente que vai ganhar. Vamos lá, equipe? Tem outro slide ainda? Tem. Independente do seu voto, quem você acha que tem mais capacidade de resolver os problemas e desenvolver, trazer inovações e trabalho por Floriano? Por Floriano. Dr. Marcos Vinícius, quase 50%, 49,75%. Mantém aquele sentimento de que a pessoa acha que ele vai ganhar e que de fato é o mais preparado. Vê que o Antônio cresce um pouco, porque é o prefeito, então... É o atual gestor, né? Tá normal. Não tá fora da realidade, né? Não sabe, não opina, 20%. Vamos lá. Na sequência, Floriano, Instituto IPPI e pesquisas, tá? Aí é rejeição. Se a eleição fosse hoje, em que você não votaria para prefeito de Floriano? Não sabe? Metade das pessoas não tem rejeição ao candidato, né? Olha o que chama atenção isso aí, gente, olha. Aí tem 28,75%, Antônio Reis, o atual gestor, 7,75%, Maurício Bezerra, 6,25%, Bilu, 6,25%, e a cereja do bolo para a pesquisa é que o doutor Marcos Vinícius, que está em primeiro lugar na pesquisa, é o que tem a menor rejeição. Menos rejeição, se transforma num candidato muito bom de trabalhar. Né, dos marqueteiros aí de plantão, é um candidato excelente para trabalhar. Na verdade, a rejeição de todos está muito boa, em termos de eleição. Para um atual gestor está com 7,75. É uma excelente rejeição, né? Assim, excelente para o bem, né? Excelente rejeição. Porém, quem está na frente tem a menor rejeição de todas. Então, chama atenção, né, esse cenário? Chama atenção. É bem diferente. Interessante, pode mostrar uma campanha bem propositiva até, né? Olha, tá aí. Tá aí o corte feito para vocês que acompanham aqui nas redes sociais o Realcast, o iPesquisas. Muito bem, Floriano, Dr. Marcos Vinícius tem tudo para levar essas próximas eleições, ser o novo prefeito de Floriano. Certamente, se fosse hoje, estava eleito. Se fosse daqui a 2 semanas a eleição, ele estava eleito. Mas ainda tem até eleição. Tem muita coisa. Se for nesse ritmo aí, só pede para ele mesmo, se fizer algo errado, né? Alguma coisa. É provável. Um bom marqueteiro, uma boa equipe... Consegue resolver isso. Consegue. Obrigado, professor Jefferson. Floriano sai hoje, nessa segunda-feira. Você deve estar assistindo nessa segunda-feira. 8 da manhã já está liberado para você acompanhar aí os números e os dados importantes, tá bom? Obrigado mais uma vez. Isso é Realcast Pesquisas do Piauí para o Mundo.